aula de Sociologia, eu sou a professora Manu. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo de socialização. O processo de socialização é um processo que todos nós, seres humanos, passamos. Eu, você, qualquer pessoa. A gente tem que entender que o que acontece? O ser humano, ele é um animal que ele não tem o seu instinto forte, o seu instinto de humano. Ele não sabe se comportar como um ser humano a não ser aprendendo, a não ser tendo contato. E esse é o processo de socialização. O gato, ele nunca precisa ver um gato para saber como se comportar como um gato. O cachorro, ele não precisa ver um cachorro para aprender a latir. Ele não precisa ver um cachorro para aprender a abanar o rabo. Agora, nós, seres humanos, nós temos os nossos instintos de sobrevivência básicos, porém o nosso comportamento a gente aprende. Se um ser humano nascer no meio de uma floresta, nunca tiver contato com um ser humano, ele não vai se comportar como alguém que vive na cidade. Assim como eu, que moro no Brasil, não vou me comportar como alguém que mora na China. Isso não tá no meu DNA. Eu aprendi, tá bom? E eu aprendi através de onde? Da socialização, ok? Então, todo indivíduo, durante a sua vida, ele é submetido a esse processo. O Peter Berger, que é um clássico da sociologia, ele vai falar pra gente que o processo de sociabilização, ele é um processo subjetivo, ou seja, ele não acontece igual em todos os grupos sociais. Ele não acontece igual para todas as pessoas. Ele acontece de formas diferentes, dependendo dos grupos e do ambiente que cada pessoa se relaciona. Então, nós temos alguns mecanismos desse processo de sociabilização. O primeiro mecanismo é o aprendizado. Então, eu aprendo a me comportar como uma pessoa, como um ser humano civilizado. Tirando isso, eu não saberia andar da forma com que eu ando, me vestir da forma com que eu me visto. Eu não nasci com um instinto de comer com garfo e faca. Eu não nasci com um instinto de falar, da fala, da linguagem. Tudo isso eu aprendi, tá? Então, o primeiro mecanismo é o aprendizado. O segundo mecanismo é a imitação. Todo ser humano, quando é criança, ele aprende através da imitação. Não à toa a criança olha e ela faz igual. É a partir disso que ela vai constituindo o seu comportamento. Ela vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que ela deve e o que ela não deve fazer. É através dessa forma. O terceiro mecanismo é o mecanismo da identificação. Eu vou me identificar a partir do desenvolvimento da minha vida com determinados grupos. E a partir daquela identificação, eu vou passar a me comportar igual eles. Eu vou passar a me comportar daquela forma, ok? Então, esses são os primeiros mecanismos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os níveis da socialização. A socialização, ela ocorre durante a nossa vida inteira. Ela não para em um momento, não tem nenhum momento que o ser humano ele está acabado, ele está completo, pronto, agora eu sou super humano, eu não preciso mais me relacionar. Não, nós temos que entender que o ser humano, ele é um ser sociável. A sociologia, ela parte muito desse princípio, ela parte do princípio de que nós, seres humanos, nós nos constituímos enquanto humanos através desse relacionamento, através dessa socialização. O que é, senão, o Facebook, a internet, o Instagram, senão formas com que nós, seres humanos, assistimos a vida dos outros e aprendemos como nos comportar. Isso é muito determinado, como mulheres se comportam, como homens devem se comportar, qual é o padrão, qual é o ideal de comportamento de determinados grupos. Se eu me identifico com um determinado grupo, eu devo me comportar de acordo com aquele grupo. Então, tudo isso faz parte desse processo de socialização, que é muito mais complexo do que isso, mas agora eu estou falando ao básico mesmo. Então, os níveis são a socialização primária,
tá? Que ela vem principalmente dos vínculos afetivos. Então ela começa lá na infância, seja com a família, seja com o grupo que cuida daquela criança, seja com o grupo que ela se relaciona na infância, na primeira infância, quando ela é um bebê, ou quando ela já tá um pouquinho maiorzinha, mas esse é o primeiro nível de socialização. É naquele momento que ela vai aprender que ela é uma criança que ela não pode fazer certas coisas, que ela de repente não pode cuspir no chão, ela não pode bater no colega, ela não pode brigar, ela não pode fazer certas coisas que não são aceitas na sociedade. Então, essa é a primeira socialização, é aquela lá da infância, quando você é criança, quando você ainda está se constituindo enquanto indivíduo, bem lá nos primórdios da sua construção de personalidade. A segunda etapa acontece um pouquinho mais para frente, quando essa criança sai desse espaço familiar, desse espaço de vínculos afetivos primários e vai para outros espaços, como por exemplo a escola, mais para frente o trabalho, os amigos, os relacionamentos. É aquele nível de socialização que você começa a entender como funciona a sociedade de fato. Então, a partir dessas instituições, né, instituições sociais, que o nível secundário de socialização passa a se desenvolver. E ele não para por ali, ele vai acontecendo ao longo da vida das pessoas, até a velhice. Nenhum ser humano nunca para de se relacionar. Nós não somos uma ilha deserta. O que nos constitui enquanto humanos é justamente essa relação entre nós. Então, essa foi a aula de hoje. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre as instituições sociais. Um beijo, até a próxima!